Oi, gente. Hoje eu vim trazer para vocês a receita desse pãozinho fatiado. Por que o nome fatiado? Porque ele fica com essas linhas em cima, como se ele fosse fatiado. Fica uma estética muito bonita no pão e é uma receitinha diferente. Esse é diferente daquele que eu já mostrei para vocês. Olha como ele fica macio por dentro, amarelinho por conta do ovo. Então eu vou ensinar para vocês essa receita diferente hoje. Então vamos começar com a minha balança aqui já tarada. Vamos colocar 350 ml de leite morno, mas pode ser água também, mas eu vou usar o leite, porque essa é uma receita diferente. Vamos colocar também 3 colheres de açúcar e vamos acrescentar também 10 gramas de fermento seco. Eu estava pesando aqui na minha balança, a balança estava embaixo, então por isso que eu estava colocando aos poucos. Aqui dá para vocês verem, eu coloquei 11 gramas, mas é 10 ou 11 gramas. 2 ovos também, meus ovos são caipiras, mas pode usar os ovos normais que vocês têm de mercado. Aí eu misturo muito bem esses ingredientes. Aí aqui vamos colocar também uma colherzinha de chá de sal. E vamos acrescentar o trigo e mexendo aos poucos. Eu não esperei, como na outra receita, né? A fermentação. Já fui misturando. Então, eu coloquei mais 3 colheres de azeite. Mas vocês podem usar banha também. Mas eu coloquei azeite. Se for colocar banha, daí coloca um pouco menos do que 3 colheres bem cheias, né? Coloca menos. Aí aqui eu já vou sovando a massa e colocando trigo aos poucos e vou sentindo a consistência dela até ela não grudar mais na mão. Então vamos sovando, colocando trigo. E assim eu não coloquei na bancada, porque nesse dia eu achei mais fácil fazer na bacia, né? Porque era uma quantidade menor de massa, então eu coloquei na bacia mesmo para poder sovar e não sujar a bancada, para sujar só depois. Então foi acrescentado aos poucos. E depois disso, que ela já estava numa consistência boa, eu coloquei em outra bacia menor, porque eu vou cobrir com o papel, plástico filme. Aí eu coloquei em cima para poder criar uma camadinha de calor e a massa crescer mais rápido. Então eu coloquei o papel filme e também vou colocar também um paninho em cima para poder tampar, né? Para poder criar uma camadinha de calor, né? E a minha massa conseguir crescer um pouco. Vou deixar em torno de 1 hora aqui ela crescendo. Aí aqui eu tampei com meu paninho. E vou deixar ela no sol também, que é para poder ajudar. Olha, o sol tava bem lindo. E aí para poder ajudar a crescer mais. Aqui já 1 hora depois ela já tava assim, bem bonita a massa, já dobrou de tamanho. Então agora sim vamos colocar na bancada e dividir a massa em 2 partes. Olha que massa bonita, bem amarelinha. E aí vamos dividir no zoiômetro mesmo 2 partes da massa e já vamos esticar com o nosso rolinho aqui, né? Com o nosso vidro, que é o que eu tenho para poder esticar, e a gente estica com o que tem. Aí aqui no finalzinho vocês vão cortar as tirinhas para poder embolar no pão. Aí você embola, ó, e fica assim. Fica feio no início? Fica, mas depois vai ficar bonito, vocês vão ver o resultado. Então depois eu pego a minha segunda massa e faço o mesmo procedimento. Esticamos a massa com o rolinho e depois no finalzinho a gente pega e corta as tirinhas para poder enrolar no pão. Então aqui eu estiquei bem minha segunda massa. E daí depois, no finalzinho, se quiserem deixar uns dedinhos a mais, eu deixei desse tanto, mas se vocês quiserem deixar mais ainda, podem deixar também. Então vocês pegam, só puxa a massa e já tá feito o pãozinho. Aí aqui eles estavam crescendo. Depois de crescer, ela vai ficar assim. Olha que massa linda. Ficou bem grande, ela ficou bem amarelinha por conta dos 2 ovos, né? E se quiser colocar menos ovo, coloca. Mas olha esse resultado com 2 ovos, gente. Fica maravilhosa a massa. Cresceu muito bem. Dá pra vocês verem como dobrou de tamanho. Aí depois de assada, eu sempre pincelo margarina em cima. Mas se não quiser, não precisa pincelar. Mas eu gosto de pincelar porque se não pincelar, ela fica com essa aparência esbranquiçada por conta do esticar em cima do trigo. Ela fica assim, mas eu pincelo a margarina. Aí ela fica bem brilhoso, bem bonito. E o resultado do meu pão foi esse. Fica um pão bem fofinho, um pão muito fechadinho no meio. Não fica aqueles pães que ficam com um buraquinho no meio, sabe? Fica muito lindo mesmo. Então essa receita é uma receita fácil para você fazer, para tomar um cafezinho no outro dia, de manhã cedinho.
Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam essa receita. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima receitinha.